Oi. Oi. Bom, melhorou agora? Sim. Estão todos me ouvindo bem? Enzo, tá me ouvindo bem? Eu tava te ouvindo bem. Gabriele, tá me ouvindo bem? Arthur, Sim. Lucas. Sim. tá me ouvindo bem? Então tá bom, então conseguimos então. A tia Kézia entrou. Será que é a Kézia? Oi, Kézia, boa tarde. Oi, tia Kézia, boa tarde. Oi, tia Kézia. Boa tarde. Boa tarde, tia Kézia. Bom, Boa tarde. Boa tarde, mil vezes. aqui é Maria do Mar. Vai sumir. Enzo, tá me ouvindo bem agora, Enzo? Tá? Todos estão conseguindo me ouvir bem, então? Todos? Sim. Então tá bom. Então, vamos dar continuidade, então. Tá? Então, como eu tinha falado para você. Eu não fiz a tarefa. Não fez a tarefa de novo, João Matheus? Eu fiz. Eu deveria. Eu só fiz o de português. João Matheus, eu não estou conseguindo te ver. Eu também Eu só fiz o de português. Então, e por que você não fez a de matemática? Tarefa é para ser feita todas. Então, professor, você... Olha só. Tem que fazer as tarefas, assim como eu cobrava de vocês lá na sala, na aula presencial, tá? Aqui a aula é normal, o conteúdo é normal, vou continuar ensinando vocês normal, como se nós estivéssemos presentes lá na sala de aula. Vocês têm que fazer tarefa, eu faço tarefa para ser feita. Eu já expliquei para vocês a importância da tarefa. Tarefa é aquele momento que vocês vão revisar o conteúdo que foi trabalhado durante a aula. No nosso caso aqui no vídeo, no nosso vídeo aula, tá? Teve gente ontem que conseguiu concluir a atividade de matemática durante a aula. Mas teve gente que não terminou. Eu falei que quem não tivesse terminado era para fazer como tarefa. Só que daí, se não ficar fazendo as tarefas, aí fica complicado, porque como que depois nós vamos fazer correção e como que eu vou saber se o aluno entendeu o conteúdo que foi trabalhado na aula ou não? Tem que fazer a tarefa. Tarefa é importante, assim como a nossa aula presencial, assim como as atividades que fazemos na aula presencial. Tá? Teve tarefa? Teve tarefa de língua portuguesa, estava lá no vídeo que eu postei no YouTube e mandei o link lá pelo Google Classroom, tá? Teve tarefa de língua portuguesa e teve essa de matemática para alguns alunos que não terminaram de fazer durante a aula e eu solicitei que fizessem depois como tarefa, tá? Então, a tarefa... Eu fiz hoje de manhã. Tarefa é importantíssimo. Tarefa é para ser feita. De matemática. Tá bom? Pedi para vocês anotarem na agenda. Eu vi que vocês anotarem na agenda. Então, tem que ser feita a tarefa. Professor, mas a minha agenda não tá pode bonita. falar aqui porque esqueceu, que não viu a agenda nem nada, não. Tá bom? Professora, Oi, Gabriele. qual tarefa de matemática? Aquela da página 51, a letra B, que teve aluno que não tinha terminado ainda de fazer. Eu fiz. Tá? Teve aluno que... Eu vi que teve aluno que já terminou. Mas teve aluno que... Só essa foi a tarefa? Só essa foi a tarefa de matemática? O que é, João Matheus? Só essa, a letra B foi de tarefa? De matemática foi. A letra B que teve aluno que não conseguiu terminar. Tá? De matemática, só a letra B. Então eu já fiz. Então Tá bom. Tá bom? Eu Só que tenho que agora, escrever. não só para matemática, todas as disciplinas. Quando a professora passar a tarefa, todas as disciplinas. A tarefa é para ser feita. Tá bom? Que nós vamos corrigir depois na outra aula, que for ter no outro dia. Nós vamos fazer correção. Eu preciso saber o que vocês entenderam, o que vocês ainda estão na dúvida, tá bom? Para eu poder revisar conteúdo, ou eu saber que vocês entenderam tudo e não precisa revisar conteúdo, tá bom? Combinado? Sim. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, na página 51, tá? Na página 51, na letra B, nós estávamos falando sobre os pares ordenados, tá? Os pares ordenados, que é para ser feito nessa malha quadriculada que tem aí, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer 5 exemplos para mim, 5 exemplos, usando o tetraminós.
tá? Usando tetraminós. 5 exemplos, tá? Como eu expliquei ontem para vocês, ele não pode ser feito biquinho de quadradinho com biquinho de quadradinho, tá? Tem que estar um ao lado do outro, ou um em cima do outro, ou um embaixo do outro, tá? As linhas têm que casar, olha só, faz de conta que aqui é um e aqui é outro. As linhas, elas têm que combinar, elas têm que casar, tá bom? Então, não pode ficar assim, ó, biquinho com biquinho, tá bom? Alguém teve dificuldade de fazer essa atividade ontem? Não, Gabriele, Maria Eduarda, Ana Beatriz, conseguiu fazer tranquilo? Não fiz. Conseguiu? Marlos? Mensagem. Peraí, Marlos? Não ouvi, Marlos. é de matemática? Isso, de matemática. Você não fez, Marlos? Por que você não fez? Por causa que eu tava escrevendo lá, aí eu só lembrei da de português, por causa que eu escrevi só atividade de língua portuguesa na apostila, aí eu fiz a de português. É, né? Lucas, você entendeu como tem que fazer, Lucas? Sim, Entendeu? já fiz hoje de manhã. Então tá bom. Entendeu? Tranquilo? Ou ficou com alguma dúvida? Ficou com nenhuma. Então tá bom. Enzo, você fez? Alguém falou? Você fez a tarefa de matemática? Ah, A tem letra duas B? dúvidas? Por que você não fez, Enzo? Tem dois? Eu esqueci. Então você faz hoje, tá bom? Você vai ter sábado e domingo para você fazer. Você faz, aí outro dia que for ter aula de matemática, eu vou perguntar se você fez, tá bom? Tá? João Gabriel, você fez a tarefa? Eu consegui fazer na aula. Eu consegui fazer na aula. Ah, então tá bom. Arthur, você não assistiu o vídeo, né? Pela metade só. Ah, tá. Mas você entendeu E como na que eu outra vou fazer? metade descarregou. Ah, sim. Mas você estava tranquilo a atividade para você? Tava um pouco. Ah, então tá bom. Qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida depois que você terminar de assistir, aí você anota para você me perguntar depois, tá bom? Mas termina de assistir, é importante, tá bom? Tá? E faça as atividades. Então, a resposta dessa letra B, ela é uma resposta pessoal. Então, eu não tenho como corrigir agora de vocês, tá? O que eu estou fazendo é cobrar que vocês façam as tarefas, tá bom? As respostas pessoal, eu vou fazer a correção o dia que eu recolher a apostila de vocês, tá bom? Combinado? Bom, assim como na página 52, virem para a página 52, ela é uma página também de atividade pessoal, tá? Ela é uma atividade pessoal também. Tá pedindo para vocês usarem o material de apoio, para vocês montar um quebra-cabeça geométrico, tá? Ela é uma página pessoal, então essa eu também não vou corrigir, tá bom? Eu não fiz essa. Não, Nem eu. essa daqui é para fazer, essa daqui eu já tinha pedido desde lá do Google, do sala de aula, eu já tinha solicitado que essa daqui é para fazer. Então, quem Pode já fazer fez... agora? Não, isso aqui deixa para você fazer depois. Quem não fez, tá? Faça depois, tá bom? Deixa como tarefa, então, também para fazer depois, tá bom? Quem já fez? Beleza. Quem já fez, beleza. Aí eu vou estar corrigindo quando eu recolher a apostila de vocês, tá bom? Combinado? Anotem, então, aí, a página 52. Anotem na página 52. Quem não Eu fez, vou colocar post-it. anotem para fazer. Ana Beatriz, você fez? Na 52? Isso, na 52. Aqui, ó, eu. Quem não fez... João Matheus, você está me ouvindo? Sim. É meu quarto, tá? É que a sua imagem está travada aqui para mim, mas você está me ouvindo? Sim. Professora, Oi. de vez em quando a imagem trava quando você sai do aplicativo. A imagem trava. É, ou como eu falei, quando tiver mais de um aplicativo usando no mesmo aparelho, pode acontecer de travar também, tá? Então, quando vocês estiverem, falando comigo no Zoom, então é importante que vocês desativem os outros aplicativos, tá? Porque senão, por exemplo, o WhatsApp, se fica chegando bastante WhatsApp para vocês, pode acontecer de travar também, tá? Eu coloquei no Não Perturbe quando eu fico fazendo tarefa. João É nada me Matheus. atrapalha.
Professora, mas como que eu vou desligar o WhatsApp? Lá na configuração dos 3 pontinhos, lá em cima, quando você entra na página principal do WhatsApp, lá nos 3 pontinhos, ele tem a opção de sair. Aí depois você entra de novo. Tá? Bom, vamos lá então. Anotaram na página 52? Anotaram para fazer quem não fez ainda? Professora, Oi. quem é Isabel? Eu acho, calma aí. Não faço ideia. Não sei. Deve ser a mãe de algum coleguinha. É a mãe do Enzo? Não, a mãe É, dela chama Isabel. Viviane. Aqui não tá essa guria. Nossa, tem no Todos Lucas. vocês são todos. Essa menina aqui. Dois Lucas Eduardo. Saiu. Não sei quem que é. Bom, mas não tem problema, tá? Se entrou, com certeza é alguém que está lá no grupo do 5º ano D. Deve ser Oi? mãe ou pai de alguém, tá? Minha mãe. Quem que falou, minha mãe? Tem 2 Lucas Eduardo. É sua mãe, Lucas? Também não sei. Tem 2 Lucas Eduardo. Tô bugado. Não sei. Não dá pra ela. Não, Lucas. Lucas, volta. Não precisa você sair. Botando. Não precisa. Se for ela, Ah, não então esquece. precisa participar. Se ela quiser, não tem problema, tá bom? Bom, então vamos lá agora. Eu quero que vocês peguem a página 53. Peguem na página 53 de matemática. Professora, vocês Oi. fizeram a fase de coisa desse pra frente? Não, vamos fazer agora. Página 53. 52. Oi? A página 52. A Página 52, eu pedi para vocês anotarem quem não fez ainda. Anota para vocês fazerem como tarefa. Ela é E a pessoal. 50 também, né, prof? Era pra fazer. Quem, Maria Eduarda? A 50 também era pra fazer. Isso, isso. Os que forem pessoal é para vocês fazerem, tá? Oi? Marlos, tá me ouvindo bem? Sim. Tá? Então tá bom. Então, na página 53, tá falando assim, um pouco mais sobre adições e subtrações, tá? Um pouco mais. Todos conseguiram? Estão abertos na página 53? Aham. Sim? Sim? Arthur, começa a leitura para mim, por favor, da página 53. Bem alto, tá, Arthur? Um pouco mais sobre adições e subtrações. Em algumas situações, precisamos fazer operações que seguem para obter resultados. Veja o exemplo. Isso, João Gabriel, continua a leitura para mim, por favor. Otávio é confeiteiro. Ontem ele fez uma fornada de bolinhos de cenoura com coberturas diferentes. Foram 35 bolinhos com cobertura de chocolate, 27 com cobertura de laranja e 18 com cobertura de caramelo. Quantos bolinhos o Otávio fez? Tá, então olha só, aqui é um exemplo de expressões numéricas, tá? Quem lembra que na sala eu passei para vocês um exemplo no quadro de expressões numéricas. Expressões numéricas é quando nós temos uma situação, problema, que envolve mais de uma continha, tá? Pode ser, por exemplo, adição com subtração, subtração com subtração, ou às vezes entra também multiplicação e entra divisão, tá? Então, é assim, nós temos que ler a situação problema e de acordo com os dados que forem dando para a gente na situação problema, nós vamos pegando e anotando para a gente poder resolver a situação problema. Então, aqui no caso aqui, vocês viram quantas informações de número que deu nessa situação problema aqui para gente? Vocês viram quantos? Ó, tá falando o quê? Que ele fez bolinhos de cenoura com coberturas diferentes. Então, o bolinho, nós já sabemos que todos são de cenoura. Só mudou o quê? A cobertura diferente. Então, tá falando o quê? Que 35 bolinhos foram com coberturas de... Chocolate. Isso. Depois falou que 27 com cobertura de...
Laranja. Laranja. Eu estou somando, eu estou juntando ou eu estou subtraindo? Eu estou tirando o bolinho? Comando. Somando. Então, olha só. Então, eu tenho, por enquanto, eu tenho 35 mais 27, que é 35 bolinho com cobertura de chocolate, e depois mais 27 com cobertura de laranja. E 18 com cobertura de caramelo. Esse 18 eu vou juntar com outros ou eu vou subtrair? Eu vou tirar? Eu vou somar. Subtrair. Subtrair? Somar. Somar. São bolinhos com cobertura de caramelo, de chocolate e de laranja. Só que todos são bolinhos de cenoura. Então, eu vou juntar esses 3 dados que me deram. Eu vou juntar essas 3 quantidades que me passou o situação problema. Quais são as quantidades? Quantos bolinhos com cobertura de chocolate? 35. Isso, 35. Depois, mais quantos com cobertura de laranja? 27. Isso. Depois, mais com quantas com cobertura de caramelo? 18. Então, vocês viram só. É uma situação problema que está me dando 3 dados para eu somar para chegar no resultado final de quantos bolinhos de cenoura ele fez no total. Quantos bolinhos de cenoura? Chama-se expressões numéricas. Expressões numéricas. Eu já tinha passado isso daí para vocês na sala. Lembra? Já tinha passado, tá? E alguns professores também foi trabalhado ano passado, que esse daí é matéria de matemática do final de conteúdo do 4º bimestre, mais ou menos, tá bom? Então, algum de vocês já devem ter visto isso no 4º ano também, tá bom? Então, chama-se expressões numéricas. Então, podemos escrever as operações em sequência, em uma sentença matemática que tem mais de uma operação assim. 35, olha só, 35 de chocolate, mais 27 de laranja, mais 18, é igual... Maria Eduarda, lê para mim o que tem escrito dentro daquele retângulo, do lado da conta. Essa sentença matemática com mais de uma expressão. Operação. De expressão numérica. Isso, então olha só. Essa sentença matemática com mais de uma operação é chamada de expressão numérica. Tá? Expressão numérica. Antes de darmos continuidade, já apareceu aqui para minha mensagem que daqui a pouco vai cair, tá? Daqui 10 minutos vai cair. Daqui exatamente 10 minutos começa a aula da professora Dora, tá? Então, se cair a minha aula, vocês aguardem um minutinho que a professora Dora vai mandar para vocês o convite para começar a aula dela, tá bom? Aguarda, tá? Aguarda que ela vai mandar lá, tá bom? Oi. Professora, a aula daqui acaba em 10 minutos e a outra professora vai vir daqui 10 minutos? Isso, a hora que acabar aqui, vai cair exatamente no horário que começa a aula da professora Dora, tá? Vai dar diferença de menos de 1 minuto só, tá bom? Aí vocês só aguardem que daí eu vou mandando convite para vocês lá no grupo, tá bom? Professora. Oi, Gabriela. Você pode falar de novo o que é para fazer quando cair? Quando cair? Eu não escutei. Olha só, quando cair a minha conexão aqui, vai cair, tá mostrando aqui para mim, que vai cair daqui agora, a contagem agora vai cair daqui 7 minutos, tá? Daqui 8 minutos. Então, quando cair, vai ser a aula da professora Dora, tá? Lembra de sexta-feira? Sexta-feira, o segundo horário é da professora Dora. Então, 1h50 começa a aula da professora Dora. Então, vocês aguardem que daí ela vai mandar o link para vocês acessarem a aula dela, vai mandar lá no grupo, tá bom? Vocês aguardem que logo em seguida ela já vai estar mandando para vocês. No mesmo grupo, isso. A professora Dora tá fazendo parte lá do grupo também. Tá bom? Nossa. Certo? Então, vamos continuar aqui. Enquanto não cai, vamos continuar com a nossa aula. Se a expressão tem apenas adições... The Bluetooth device is ready to pair. Estou conectando alguma caixinha Bluetooth? Line in. Por que estão conectando uma caixinha Bluetooth? Eu acho que a professora Cíntia está fazendo parte da nossa aula. Tem inglês aqui? Bom, mas não tem problema. Estão todos me ouvindo? Sim? Sim? Então presta atenção aqui, ó. Presta atenção para não ficar dúvida.
Que, Maria Eduarda? Não é inglês. Bluetooth and modem. É inglês. É inglês, Ô, sim. professora, é alguma caixinha de som sendo conectada ao Sim, aparelho. não tem problema, não tem problema. Não vamos dispersar Tem três dispersar caixas. nossa aula por causa disso, tá? Então, olha só. Se a expressão tem apenas adições, elas podem ser resolvidas na ordem em que aparecem ou em outra ordem qualquer. Então, se a minha situação problema estiver trazendo somente adição, eu não preciso fazer na ordem certinha. Por exemplo, 35 mais 27 mais 18, porque é só adição, tá? Então, não importa a ordem, eu posso somar primeiro 18 com mais 35 com mais 27, eu posso somar 27 com mais 35 com mais 18, eu posso somar 27 com mais 18 com mais 35. Então, quando é só adição, não tem uma ordem certinha, tá? Desde que sejam somados todos os dados da situação problema. Tranquilo até aqui? Tranquilo? Entenderam até aqui? Então, tá bom. Então, olha só, na página 53, tá mostrando aqui para vocês um quadro, uma tabelinha aqui, mostrando os diferentes tipos de adição que pode ser feito. Olha só, 35 mais 27 mais 18. Então, foi somado primeiro o 35 mais 27, que deu 62. Depois o 62 foi somado mais 18. Bom, deu 80. Depois, embaixo, um outro exemplo de soma aqui. Deu 35 mais 27 mais 18. Foi somado primeiro 27 mais 18. Aí eu repeti na linha de baixo o 35 mais a soma do 27 mais 18. Que deu quanto 27 mais 18? 45. 45. Então, ficou 35 mais 45 igual? 80, isso. 80. Agora lá embaixo, o último exemplo. Foi somado 35 mais 18. Então, quanto que ficou 35 mais 18? 53. Aí eu tenho que repetir a soma do número que está faltando. Então, mais 27. 53 mais 27 igual a? 80. Otávio fez... 80 bolinhos. Isso, Otávio fez 80 bolinhos. Ana Beatriz, lê para mim ali embaixo de Otávio fez 80 bolinhos. O que está escrito, por favor? As expressões numéricas podem ter diferentes operações, conforme seja a situação que elas representam. Acompanhe. Isso. Lucas, lê para mim aqui embaixo. Otávio vendeu 47 dos bolinhos que havia feito e fez outros 28 bolinhos de chocolate e 16 de cenoura. Quantos bolinhos ele tem para vender agora? Isso, então olha só, aqui mudou já os dados da minha situação problema. Quantos bolinhos ele tinha feito no total? 80. Desses 80, falou que ele vendeu 47. O que eu tenho que fazer então? Eu vou somar ou eu vou subtrair? Subtrair. Eu tenho que tirar 47 que ele vendeu, eu tenho que tirar dos 80. Então, quanto que dá 80 menos 47? 18. Hã? Pode fazer no cantinho da apostila. Pode fazer aí no cantinho. 80 menos 47. Conta, por favor. 80 menos 47. Ele tinha 80 bolinhos. Ele vendeu 47. 35. 80 menos 47? Isso. Não é, Davi? Quase. 37. 32. Não, olha só. 80 menos 47. 80 fica em cima, menos 47 embaixo. Eu tenho que começar a fazer a subtração. 33. Eu tenho que começar a fazer a minha subtração da unidade para depois vir para dezena. 0 do 80 eu não consigo tirar 7. O que eu tenho que fazer? Tirado. Emprestado. 80. Então, quanto que ficou?
33. 33, tá? Então, só para vocês terem uma noção. Então, sobraram dos bolinhos que ele fez do 80, ele vendeu 47, sobraram 33. Depois tá falando que ele fez? Quantos bolinhos mais ele fez? Ele fez mais bolinho, mais quantos? 28. Mais 28. Mais 28 de chocolate. Quanto mais ele fez depois de cenoura? 16. 16. Então, olha só, agora a minha conta, ela ficou com uma subtração e mais 2 adição. Então, ela ficou com uma subtração mais 2 adição. Olhem um exemplo aqui embaixo. Estão acompanhando comigo aí na apostila de vocês? Eu tenho aqui, ó, dentro daquele quadradinho vermelho lá embaixo, eu tenho 80 menos 47, que foi o tanto que ele vendeu, mais 28 bolinhos de chocolate que ele fez, mais, depois mais 16 bolinhos de cenoura que ele fez. Então, aqui primeiro, nesse caso, eu tenho que fazer primeiro a minha subtração, tá? Então, aqui eu não posso fazer qualquer ordem que eu quiser, porque aqui eu já tenho uma outra conta junto, tá? Eu só posso fazer a ordem que eu quiser quando for tudo soma, quando for tudo adição. Quando eu tiver subtração junto, eu tenho que fazer primeiro a ordem que aparece, a primeira conta que aparece, tá? No caso aqui, a primeira continha que aparece, qual que é? Subtração. Então, aqui eu tenho que fazer primeiro a subtração, depois eu vou fazendo na ordem. Mais quanto, mais quanto. Então, nós já vemos que 80 menos 47 é igual a 33. Está aqui na segunda linha. Estão acompanhando comigo? Então, ficou. Aí eu repito as outras operações. 33 mais 28 mais 16. Quanto que dá depois 33 mais 28? 70. Ah, não. Deu. Na terceira linha. Olha ali na terceira linha de continha. Dentro do quadradinho vermelhinho. 61. Isso. Então, mais. Nossa. 33 mais 28 é igual a 61. Então, eu coloquei o resultado de 61, aí eu repeti a outra soma. Então, ficou 61 mais 16. Agora, eu só tenho uma única continha. Então, agora eu já posso dar o resultado. 61 mais 16 é igual a 77. Isso. Então, a resposta da minha situação problema. Ele tem 77 bolinhos para vender agora. Davi, lê para mim dentro daquele retângulo do lado da conta, por favor. Usamos expressões numéricas para representar situações, escrevemos as operações na ordem que os fatos acontecem. Quando uma expressão numérica apresenta adições e subtrações, elas devem ser resolvidas na ordem em que aparecem. Isso, então foi o que eu acabei de explicar para vocês, tá? Quando a minha situação problema, ela envolve 2 ou mais operações, aqui no caso tem a subtração e depois eu tenho a adição. Então eu tenho que fazer na ordem que ela aparece. Eu não posso ir lá no final da continha fazer primeiro a adição para depois voltar e fazer a subtração, tá? Só posso fazer isso quando for tudo adição. Quando ela envolver uma outra operação, eu tenho que fazer a ordem que ela aparece. A minha situação problema está falando que primeiro ele vendeu, então eu tenho que tirar. Eu já sei que a minha primeira conta é de subtração, tá? Depois está falando aqui que o que? Ele fez mais 28 bolinhos de chocolate, depois mais 16 de cenoura. Então aí eu vou juntar. Vai cair. Você pode repetir? Vai cair daqui a um minuto. Oi. Pode repetir quando você disse quando a situação tem mais problemas? Quando a situação problema tiver mais de uma operação, eu tenho que fazer na ordem que me aparece a situação problema. Aqui na minha situação problema é o texto que ele coloca falando o que eu tenho que fazer, tá? Aqui a minha situação problema tá falando assim, ó, que Otávio vendeu 47 bolinhos do que ele já tinha feito. Então, eu já sei que a minha primeira conta ela é subtração, tá? Se ele vendeu, ele não juntou. Então, o que ele fez? Ele tirou. Então, eu já sei que a minha primeira conta, ela é de subtração. Então, eu não posso fazer primeira adição, tá? Por quê?
A primeira que aparece para me fazer é subtração. Quando aparece mais de uma operação, eu faço a primeira que aparecer. Eu tenho que fazer a ordem que ela aparece. Tá bom? Entendido? Todo mundo conseguiu entender? Gabriele, conseguiu entender? Sim. Conseguiu? Então tá, ó. Agora eu vou me despedir de vocês, que são 13h51, vai começar a aula da professora Dora. Às 3 horas, às 15 horas, é depois do intervalo de vocês, eu vou voltar. Então, às 15 horas, eu quero que vocês estejam com a apostila e o caderno de atividades do segundo bimestre. O que você não fez? Os cadernos também de ciências e de língua portuguesa e agenda, tá bom? Entenderam? Agenda também? Entenderam, né? Vocês têm que pegar essa apostila. Só lembrando. Eu vou... Miriam, Oi, Viviane. deixa eu te perguntar. É que eu saí, ele ficou aqui. Tô vendo aqui, ele não fez. Era para fazer a letra B da 51, né? Só que a letra B, ela é pessoal. Eles vão fazer com vocês em casa. Tudo que é pessoal, cada um vai fazer junto com os pais, tá? E atrás da 52 que ele escreveu fazer? Atrás da 52 é para fazer também. Ela é pessoal. Essa daí faz também em casa. Tudo que for pessoal, faz em casa, para eu corrigir quando eu recolher a apostila. Tá? Professora. Tá bom, então. Professora. Oi. Oi, Gabriel. Quando a senhora vai desligar, o livro do segundo bimestre, o livro de atividades e os cadernos e agenda, quando eu voltar 15 horas. O material do segundo bimestre, lembrando que eu não vou dar geografia, que geografia eu dei para vocês na segunda. Ciência também? Isso, não vou dar geografia hoje. Eu dei geografia para vocês na segunda, tá? Então eu vou substituir, é só hoje, eu vou substituir. No horário da aula de geografia, eu vou dar para vocês ciências, tá bom? Então estejam com o caderno, com os cadernos, estejam com o material do segundo bimestre e agenda. Ouviram que eu quero agenda, tá? Então tá bom. Um beijo, até daqui a pouco. Até